Bom dia, jovens. Tudo bem? Dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica. Frente C. Olá, Linda Lee. Como é que vamos? Marina Daniel, o grande Pedro, também conhecido como PH. Bom dia para todos. Eclis, Marina, Saulo. Olá, Saulo. Como é que tá você? Tá estudando muito? Crisley, quanto tempo não lhe vejo, Crisley? Duda, cadê o Nescau? Tá tomando, né? Então, gente, a gente falou sobre compostos aromáticos, não é isso? Vimos a nomenclatura, vimos a sua classificação, vimos como é que são identificados os compostos aromáticos, verificamos aí a existência de aromáticos heterocíclicos, introduzimos um pouco sobre a questão de petróleo. Eu quero espelhar aqui algo para vocês que eu achei interessante, especificamente na parte do craqueamento, né, que tem a chamada torre de destilação. Então, vou espelhar aqui algo para vocês. Só permitir o pessoal que está chegando, porque quando eu espelhar eu já não vejo mais, né? Então, só dar mais 2 minutinhos aqui para quem for chegando aí. Deve estar o busão lotado, né? Quando o busão está lotado, a gente demora a chegar mesmo. Enfim, esse processo aí de compostos aromáticos, eles são derivados especificamente da prospecção do petróleo, como eu já mostrei para vocês. Se vocês pegaram o slide que eu disponibilizei, deixei lá alguns QR Codes, alguns links para que vocês vejam esses processos de prospecção, tanto no continente quanto no oceano, para que fosse visto aí a questão do craqueamento e a questão da destilação seca, que eu falei para vocês sobre a octanagem. Esse processo é feito para evitar a combustão, né? Justamente para dizer isso, né? Para evitar que ocorra aí os incêndios. A forma de tratamento, né? A isomerização, que é justamente o processo de transformar as cadeias e melhorar essas cadeias através desse processo. Mostrei também isso daí para vocês. E, como falei, vou adiantar aqui essa imagem. Eu achei ela interessante. Deixa eu ver se vou acertar ela aqui de primeira. Deixa eu ver, é essa, será? Se não for, a gente vai ver agora. Deixa eu ver, não é essa. Não é essa. Então, vamos voltar para cá. Eu estava vendo ontem o material que o meu querido amigo dos Anjos estava disponibilizando para vocês, e eu concordo com o PH e com a Alan. Eles contaram 22 carbonos, eu também concordo. A maneira como o dos Anjos escreveu a tripla ligação no final, deu a entender que nós temos ali 4 carbonos. E deu a contagem do pH de 22, não foi pH, se não me engano, 22, o Alan também. Eu não estou vendo o Alan, eu acredito que o Alan deve estar com algum problema de energia ou internet, né, que ele é um dos primeiros a entrar sempre. Deixa eu só verificar qual é o que eu estava olhando aqui, gente, para eu poder... Nada contra, mas eu concordo com você, o meu querido PH. Eu contei também 22 carbonos. Alguém pediu para entrar, mas não apareceu aqui. Alguém está tentando participar. Feche a caixa de diálogo. Ah, apareceu Marcos Vinícius. Pronto, bora lá. Agora vai dar certo. Vocês estão caladinhos, foi que houve? Foi o que aconteceu. Por que vocês estão calados? Tuane. Mas eu tô perdido, não tô achando não. Vou fechar essa bem daqui. Para eu poder acertar, senão eu não consigo. Pronto, agora eu vou acertar. Que aparecem vários quadrinhos iguais e eu não consigo saber qual é o correto. Agora eu consigo acertar. Só me confirme aí, por favor, se vocês estão visualizando isso daqui, que está na tela. Eu já não vejo mais vocês. Está sendo compartilhado, vocês conseguem ver? O Pedro Alan está sem energia. Ah, tá certo, está explicado, Pedro. Sim, vocês estão conseguindo ver? Estão me ouvindo? Que eu não estou tendo retorno de vocês. Então, por favor,
Me dê esse retorno. Vocês estão conseguindo visualizar o que está na tela? Beleza, o PH disse que sim. Espero que todos estejam visualizando. Então, vamos lá. Essa daqui é a torre de fracionamento. Então, alguém pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. A Viviane. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a torre de fracionamento. Quando o petróleo é retirado, né, o petróleo bruto, né, está vendo o barril ali, ele vai passar por esse processo. Então, veja que o barril de petróleo está bem ali no 1, né, vocês veem aqui, né, tem a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Vocês observam que o petróleo, quando eu clico aqui, ele vai me dar as informações, ó. Cada barril de petróleo tem aproximadamente 160 litros, e a quantidade de derivados que produz depende da origem e qualidade do petróleo, das técnicas utilizadas pela refinaria e das demandas do mercado. Deixa mais alguém entrando aqui. Raila. Pronto. Então, ali é o processo. Retiramos o petróleo, colocamos no barril e vamos para o craqueamento. Tem que esperar mais um pouquinho. O pessoal está entrando muito atrasado hoje. Mais alguém não, né? Espero que não. Então, vamos lá. Então, tá aqui no 2. Vamos ver o que acontece aqui no 2. O petróleo cru é composto por vários hidrocarbonetos, que podem ter mais de 40 carbonos, né, por molécula. Então, são moléculas grandes. Nós vimos que essas moléculas grandes são quebradas, por isso que o nome é craqueamento, né, ou cracking, né, quebra essas moléculas em moléculas menores. E o processo aí vai consistir na separação por diferença de temperatura de ebulição. Inclusive, o PH falou isso para a gente na aula passada. Massiva chegando. Então, é por esse aparelho aí, por essa aparelhagem. Isso daqui acontece no mar também, tá? Se você vê, às vezes, naquelas torres, né? Você vê saindo fogo, ali é o processo de aquecimento e também ocorre o craqueamento por lá mesmo. Não precisa nem chegar nas indústrias para poder fazer esse processo. Então, no 3 aqui, ó. No 3 a gente vai ver as temperaturas, né? Ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo a temperatura é altíssima, né? 600 graus. E quando esse petróleo bruto é colocado nessa caldeira, que passa aí por essa sempertilha aí, ó, a temperatura é altíssima, 600 graus aproximadamente, então todos os elementos existentes lá já entram na ebulição, todos eles instantaneamente já entram na ebulição. Soliane, todos eles instantaneamente vão entrar no estado de ebulição, e aí vai haver a separação. A gente vai ver aqui no 4, ó, na base da coluna fica outro aquecedor, vaporizando o refluxo que escoa até aquela região, assim sobram resíduos que não se vaporizam e escoam para a unidade de craqueamento, né, que é o coque, que é o chamado carbono coque, é esse daqui. Né, o carbono coque ele é utilizado na indústria siderúrgica, né, como matéria-prima. Então, eles estão relacionados aí a carbonos pesados, né, onde a gente vai ter uma quantidade de carbono muito grande. Então, ele forma uma estrutura sólida. Então, se eu clico aqui nessa unidade de coqueamento, né, ó, divide as moléculas, né, resíduos em outros menores, óleo pesado, gasolina, nafta. O resíduo desse processo é o carvão, né, que é justamente o coque, praticamente por denominado coque. O pinche também é um resíduo desse processo. Então, o pinche vai sair por aqui, ó. O carvão, o coque, o pinche sai bem aqui na parte inferior. A gente vai subindo aqui, ó. Unidade de craqueamento. Também quebra as moléculas em partes menores, né, através do catalisador ou aquecimento. A gente viu que podemos utilizar o catalisador para fazer transformações. Eu mostrei isso para vocês no slide, né? Então, eu consigo utilizar o processo de catalisador e consigo transformar em estruturas diferentes, né? Ou seja, os compostos formadores, né? Isso. E aí nós temos a sequência. A alquilação. O que vem a ser essa alquilação? Consiste no rearranjo da estrutura, no caso da molécula, por meio de catalisador. Nós podemos pegar uma molécula linear e transformar ela numa molécula ramificada ou numa molécula fechada ou mesmo numa aromática, como é o fato aí de ter essa presença das triplas alternadas. Alguém pedindo para entrar. Maria Eduarda. Olá, Marina. Estou dando tchau para a Marina porque eu estou vendo a Marina, tá, gente? Pronto, vamos lá aqui para o reformador. Vocês notam que aqui isso daqui tem nos carros, né? Isso daqui é para a questão dos gases existentes, é catalisar os gases, é chamado catalisador. Então, a reformação combina as moléculas em outros maiores, utilizando catalisadores. E a última aqui, né? A última
é como vai sair, né? Isso, ó, a sequência de quem sai. Nota que aqui em cima vai sair os gases, e para ser a natureza gasosa, tem até 4 carbonos, né? Até 4 carbonos é considerado gasoso. De 5 para lá, já é líquido, né? Estou ali na parte líquida. E aí eu estou no querosene, que ainda chega nessa possibilidade, chega aquela parte viscosa, né? Chamada viscosidade. Aí vem aí o óleo, que vai aumentando a viscosidade, vai começando a ficar na estrutura aí sólida, como nós vemos aqui nos resíduos pesados, que é onde sai o pincho, onde sai aí a parafina, onde sai o próprio coque que nós vimos aí. E essa é a nossa torre de fracionamento. Aqui é a destilação fracionada. Ok? Tranquilo? Então vamos trabalhar questões que nós não fizemos, né, na aula passada, não deu para fazer. Hoje eu vou concluir algumas questões, não vai dar para a gente fazer tudo, né? Nós temos 2 aulas, mas nossas aulas são bem rápidas. E aí a gente vai passar para a parte de oxigenados. Vamos falar de álcool, fenol e éter, tá? Aquela parte toda estrutural dela. Então, vamos trabalhar aqui dali também hoje. Ok? Então, vamos fazer questões. Página 78, se eu não me engano, é a parte de sessão Enem, né? 78, sessão Enem. Vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a Marina me mandou as questões todas respondidas, né? Óbvio que eu não estou exigindo isso de vocês, são só alunos do 3º ano, você já tem que ter consciência de que o que vocês têm que fazer é isso daí mesmo, é treinar questões, né? Utilizar a aula para tirar dúvida, enfim, né? Fazer essa relação dessa maneira. E é treinar, se não treinar, não tem para onde fugir, tá? Você vai ter problemas se não ocorrer o treino, você tem que treinar. Pega as questões e treine. É a minha principal dica, não tem outra, tá? Agora é treino. Treino, treino e treino. Essa daqui é a sessão Enem, né? A página 78, ela fala sobre o petróleo. Vamos ver aí, ó. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que vem a ser o craqueamento, gente? O craqueamento é justamente quebrar aquelas moléculas grandes, que são as macromoléculas, em moléculas menores, que são as proporções que nós vimos, né? Lógico que passa por todo o processo, precisa ter um aquecimento, aí precisa ter as transformações, aqui a gente viu o processo de alquilação, nós vimos a utilização de catalisadores para poder fazer transformação, o processo de isomeração também é muito importante. Então, passa por todo um processo que nós conhecemos bem simplificado, que a gente vê e fala simplificadamente desse processo de destilação fracionada. Mas aí vai havendo a formação dos produtos, dos derivados do petróleo. E volto a lembrar que esse combustível não é renovável, é cerca de milhões de anos para ser produzido. Então, vai chegar ao fim. E eu acredito que quando isso chegar, a gente pode até fazer um debate sobre isso depois. Quando isso chegar, eu acredito que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Pela falta de combustível. Quem já assistiu aquele filme Mad Max, vocês notam isso daí, né? O combustível e a água potável, ela é escassa, né, nesse filme, e aí tem guerras para quem dominar o que resta, né? Porque o que vai restar, quem tem é rei, não é isso? Então os demais vão ter que ser súditos desse tipo de pessoa. Pois bem, mas vamos lá, vamos voltar para o que interessa. O que ocorre nesse processo de craqueamento? Letra A. Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. O que é que acham disso daí? O que é que vocês acham? 23 alunos presentes. Eclis, Crisley, Marcos, Vinícius, Tuane, Jaciane, José Neto, Raila, Alana, Viviane. Tá faltando algumas pessoas, né? Tá faltando algumas pessoas. E aí? O que é que vocês acham? Tá correta essa letra A? Sim, não? Como eu tô sem retorno, eu não consigo ficar acompanhando o chat. O ruim é isso. O PH está dizendo que a letra A, a Tuane está dizendo que é sim, né? Também diz que sim, Crisley também diz que sim. A Marina, eu vi já a resposta da Marina. Ela mandou para mim, eu já vi. Então, letra A, né? Bora analisar as outras também, tá? Vou marcar aqui a letra A, mas vamos dar chance para análise das outras.
Reação de oxirredução. Oxirredução, eu saí de uma oxidação e reduzi. A diferença principal de oxidar e redução é porque a oxidação vai ter a presença de oxigênio. A redução vai ter a ausência de oxigênio. Vai aparecer no lugar do oxigênio o hidrogênio. O que não vai acontecer aí é oxirredução, gente. Nesse processo de craqueamento não tem um processo nenhum, mesmo o de catalisador, que nós vimos lá, utilizar um catalisador para poder transformar. Esse catalisador ele só vai acelerar o processo, tá? Ele não vai modificar a estrutura, nem fazendo oxidação, muito menos uma redução, perdão. Ele vai só acelerar o processo dessa transformação. Então, não pode ser a letra B. Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Não existe isso, tá? Não existe isso. A solubilização deles, mesmo com os derivados de solventes, não está relacionado com o craqueamento, com a destilação, com a separação. Se você quiser separar frações de determinados compostos, aí sim, você poderia utilizar diferentes solventes, porque você sabe que semelhante dissolve semelhante, né? Então, não existe essa possibilidade aí para o petróleo. O único processo utilizado é só esse da destilação fracionada. Fazer a separação desses compostos através da diferença de temperatura de ebulição. Tudo bem? A letra D, decantação das moléculas. Crianças, o petróleo é uma mistura homogênea. Eu estou falando mistura, tá? Uma mistura homogênea. Nessa mistura homogênea de líquidos, aqui é líquido-líquido. Óbvio que, pela quantidade dos carbonos, não se processa apenas o líquido, né? Vocês viram que, quando eu vou retirando, né, os que vão sair na parte inferior são os que possuem massas maiores pela quantidade de carbonos que tem, né? Quanto mais carbono eu tenho, né, maior vai ser a massa e, consequentemente, a sua natureza vai ser de um estado sólido. Porém, quando você retira o petróleo, você retira esse petróleo líquido. Então, é uma mistura homogênea líquida-líquida, que impossível de ocorrer uma decantação. Você pode colocar na gravidade que for, não vai ocorrer essa decantação. Tem que ser feito o processo de destilação. E a letra E diz aí, separação dos diferentes componentes do petróleo em função de sua temperatura de ebulição. Por que essa questão não está correta? Por que essa letra não está correta? Quem pode me dar aí uma dica de por que não está correta essa daí? Por que eu não posso dizer que a letra E está correta? Alguém já parou para pensar nisso? Por que não pode ser aí a letra E? Separação dos diferentes componentes do petróleo em função das suas temperaturas de ebulição. Esse é o processo dito de destilação. Porém, vocês viram que não é só utilizar a temperatura de ebulição, não é só isso. Vocês querem que eu mostre de novo a torre? Nós vimos o processo de alquilação, nós vimos o croqueamento, nós vimos lá a catalisação. Então, é única e exclusivamente utilizar a temperatura de ebulição. Não é única, não exclusivamente isso. Ela é um principal processo, mas temos outros para poder fazer a separação com mais eficácia, não é isso? Uma separação bem mais ampla, né, desse petróleo, ok? Então, essa transformação é o processo de craqueamento. O craqueamento é fazer isso daqui, pegar frações desse petróleo, né, sair de moléculas grandes com moléculas menores, aí ocorreu a quebra, é o processo em si. Então, seria realmente a letra A. A gente vai para essa parte de aprendizagem, tá? E a gente vai desenvolvendo até o final da nossa aula. Nós temos duas, consequentemente. Eu vou utilizar outra aula que é um pouco mais rápido, trabalhar essa parte aí dos oxigenados, ok? Crianças, dúvidas vocês têm que me perguntar agora. Alguma dúvida ao pH, destilação fracionada, alguma dúvida, me perguntem, por favor, me perguntem. Não leve dúvida para casa. Olha, não leve dúvida para você já estão em casa, como é que vai levar a dúvida para casa? Não fique com dúvida em casa. Tá? Não fique com dúvida em casa. Me perguntem, tá ok? Deixa eu só aproveitar bem aqui. PH, meu querido. Tava assim, não tava? Ó. Aí ele fez assim, não foi? Não foi? Vocês lembram disso? Assim que ele fez? Não foi? Eu vou mudar de cor bem aqui, ó. Eu vou dizer pra ele, não. Eu gosto dele, ele vai se zangar comigo.
Ele disse que era esse aqui e esse aqui, não foi? Não foi? Ele disse que era esse carbono da ponta e da outra, não foi? Ele fez errado. Para ele dizer que é esse carbono da ponta e da outra, ele tinha que aumentar essa tripla aqui, ó. Até aqui. Até aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Como ele não aumentou, ele deixou só no vermelho, né? Que eu vou apagar agora, vem aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Isso daqui é minha área. Eu tenho que defender minha área. Ele também é da orgânica, mas eu tenho que defender minha área, né? Eu tenho que defender minha área. Até porque o Eclis já andou falando aqui algumas coisas para ele. Ele me disse que o Eclis disse que foi a melhor aula de orgânica que ele já assistiu na vida. Então eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Então veja, como ele não puxou a tripla, ele não puxou totalmente a tripla, então eu tenho um carbono aqui também, ó. Que é o carbono da tripla. Eu tenho um carbono aqui também, tá vendo? Ó? Eu tenho um carbono aqui também. Se eu fosse mostrar para vocês a estrutura disso daqui, ó, ela estaria assim, ó. Um CH2 aqui, ó, puxado aqui para um outro carbono que tem aqui, que eu não sei qual é a estrutura lá, e estaria ligado a esse carbono fazendo a tripla com esse outro carbono, e aqui um CH3 no final. Gente, isso daqui chama-se, essa partezinha final, chama-se alceno falso, que, para quem não sabe, existe o alceno verdadeiro, aliás, alcino verdadeiro e alcino falso. Esse aí é o alcino falso, porque nas extremidades dos carbonos da tripla não tem pelo menos um hidrogênio. Ele falou isso daí para você, não falou? De alcenos verdadeiros e alcinos verdadeiros e alcinos falsos. Vocês precisam saber disso. Tá? Então, como ele não puxou toda a tripla, aí dá a entender que eu tenho 2 carbonos aqui, né, na ligaçãozinha da tripla. Por isso que o meu querido amigo Alan e PH colocaram 22. Tá? Então, eu acho que eu não sei se daí foi questão, foi só um exemplo, era só exemplo. Eu entrei no finalzinho, vocês viram que eu entrei? Fiquei ali caladinho para não atrapalhar. Aí vi vocês interagindo na questão, eu fiquei ali caladinho, só observando. Aí ele disse: não, deu atividade para casa, não foi que ele falou isso para vocês? Mas ele tinha que melhorar aquilo dali. Ele não juntou as pontas e complicou um pouquinho a cabecinha de vocês. Tá? Ele tinha que juntar aqui, ó. Aí sim eu poder considerar essas 2 pontas como sendo carbonos. Essas 2 aqui, ó. Essa e essa. Como ele não juntou, aí deu a entender que ficava isso daqui, ó. Então tinha mais 1, 2, 3, 4 carbonos aí nessa relação. Vocês entenderam o que eu quis falar, não entenderam? Nada contra ele, pelo amor de Deus. Só deve ter sido ali pela questão do Python. O Python é ruim para escrever. Por isso que eu estou nessa nova tecnologia. A gente tem que aprender. A gente é macaco velho, mas a gente aprende também, tá? Ah, ih, rapaz. Olha o Ex dizendo aí. O Ex, ele gosta de fazer um fuazinho, o Ex. Então, bora essa primeira questão aí de aprendizagem. Segundo as estruturas dos compostos escritos a seguir, quais deles não são aromáticos? Qual é a regrinha que nós temos de aromaticidade? Regra de Huckel. 4N mais 2 igual a elétrons π, né? 4N mais 2 igual a elétrons π. Então, aqui eu já vejo, ó, daqui todos são o que nós chamamos de aromáticos condensados, né? Ou, esse caso aqui, um polinucleado, tem mais de 2 núcleos, é isso? Então, qual desses não são aromáticos? Qual desses não são aromáticos? Daqui o naftaleno é aromático. Tá vendo? As duplas alternadas, né? O fenatreno também é aromático. O benzeno nem se fala, né? E o fenol é aromático? O fenol é aromático? O fenol também é aromático. Tem as duplas alternadas, o que ocorreu aí foi uma substituição, saiu um hidrogênio, entrou hidroxila, então ele também é um aromático, não é? Olha, a Marina está colocando o ciclohexeno e o ciclobuteno, justamente, só o nome já diz isso pra gente, ó. Ciclo. Ciclo. Gente, nos aromáticos, nunca vocês vão encontrar a palavrinha ciclo. Não vai ter ciclo. O ciclo não existe na nomenclatura de aromático, não tem. Por exemplo, tem gente que querer colar ciclobenzeno, porque a cadeia é fechada, isso não existe. Se ele já é aromático, você vai ter que dizer o nome dele. Benzeno, fenatreno, antraceno, enfim, fenol, né? Ou polifenol, todos são aromáticos, e você só vai colocar o nome deles, você não inicia com o nome ciclo, né? Ah, professor, não vou lembrar desse detalhe, beleza. Lembra da regra prática, que para ser aromático tem que ter no mínimo, quantas duplas? Quantas duplas? 3.
3 duplas alternadas, 3 duplas, no mínimo 3, tá? Se só tem 2, não é. Se só tem uma, também não é. Se só tem 4, aí você vai levar em consideração o que eu falei para vocês, mas essa relação que eu sempre digo para vocês, que é pela contagem ímpar, ela só funciona quando é um mononucleado, tá? Quando tem apenas um núcleo, ok? Então, vocês vão ver isso daí quando estiver falando, inclusive, mais na frente, algumas questões. Então, nós temos aí a letra B, o ciclohexeno e o ciclobuteno, tá? Eles não são aromáticos. Ficou entendido isso, né? Ficou entendido? E o ciclobuteno também, letra B. Sim, ciclobuteno, ó, ele só tem um, né? Só tem essa dupla aqui também. Ah, professor, mas se eu fizer a conta aqui, vai dar o número inteiro, não vai? Vai, mas a regra é clara. Você tem que ter no mínimo isso daqui, ó, 3 duplas para você poder cogitar a possibilidade dele ser um composto aromático. Tudo bem? Tem que ter no mínimo 3 duplas na cadeia fechada. Outro fator, na cadeia fechada. Por que o fenatreno só tem um? Não, o fenatreno tem 2, aqui, ó. Porque eu não posso mais fazer a dupla aqui, né, ó. A relação é daqui, ó, tá vendo, ó? Ele tem mais uma dupla relacionada, ó. Dupla aqui, ó. Tá vendo, Marina? Aí, ó. Dupla aqui, dupla aqui. Eu não posso escrever mais um aqui, não, porque senão vai fugir a quantidade de ligações que o carbono pode fazer. Tá? Quando você vai fazer as ligações, elas representam essa junção aqui, Marina, ó. É a duplazinha, tá? É a duplazinha da junção, assim, é quando elas estão unidas. Ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Na segunda. As duplas ligações existentes no anel benzênico, você fica olhando o relógio toda hora agora, nos dão a primeira impressão de que deveriam ser fáceis as reações de adição nesse anel, tal como acontece nos alcenos. Porém, a variação de entalpia da reação de adição de hidrogênio no ciclohexeno é menos 28,6 quilocalorias, ou quilocal. Enquanto o calor liberado pela mesma adição completa em benzeno é de 49,8 quilocaloria. Então, a gente está vendo aí que tem que haver uma absorção, né? Porque está positivo aqui, lá está negativo. Então, um vai liberar energia. Nessa liberação de energia, porque ocorreu a quebra da ligação. Eu vou ter que quebrar essa ligação. Quando a gente quebra a ligação, ele vai liberar, né? E aí vai haver a formação. E aí nós temos aí a questão da energia existente no benzeno. Os valores de entalpia das reações de hidrogenação apresentada anteriormente indicam, letra A, maior estabilidade do benzeno com relação ao ciclohexeno, devido à ressonância do anel. Pergunto a vocês, tem como não marcar isso daí? Tem como não marcar? Crianças, o benzeno, deixa eu só ser bem enfático para vocês. O benzeno, ele é estabilizado por ressonância. Nós vimos que é a questão da conjugação, né? Os elétrons pi das duplas alternadas vão se movimentar. Ainda digo mais a vocês, a adição de qualquer elemento ao anel aromático é um processo que vai gastar muita energia. Por isso que vocês estão vendo esse calor de 49, alguma coisa aí do benzeno. Então, para eu conseguir quebrar aquela dupla que está se movimentando, que nós vimos que ela se movimenta em posições coplanares, tanto em cima quanto embaixo, para poder quebrar aquela ligação, para adicionar hidrogênios, fazer a chamada hidrogenação catalítica, é um processo quase que impossível, né? Então, é muito estável, e essa estabilidade impede que isso aconteça. Então, as reações que são derivadas com absoluta certeza ao aromático, ao benzeno especificamente, é justamente reações de substituição. Reações de substituição, chamada substituição eletrofílica, que inclusive eu falei isso para vocês no ano passado. Tá? Então, substituição eletrofílica é muito mais provável pela questão da estabilização dos aromáticos do que uma adição propriamente dita, ok? Então, a gente marca a letra A sem medo, tá? Porque é muito mais estável em relação aí, por exemplo, ó, ao ciclohexeno, né? Embora ele tenha aí uma dupla ligação, né? O hexeno, cadeia fechada dupla, mas eu consigo romper. Ó, se eu for fazer aqui o ciclohexeno, tá bem aqui do ladinho, ó. Eu vou colocar a dupla bem aqui. Eu quero fazer a adição de hidrogênio. Eu vou adicionar hidrogênio aqui, ó. É fácil, essa dupla só tá aqui, ó.
embora ela tenha a possibilidade de se movimentar, mas ela não faz ressonância. A ressonância, o que é? Eu tenho que ter uma dupla, eu tenho que ter uma simples, uma dupla e uma simples, para que essas duplas possam se movimentar. Nesse caso aqui, eu não tenho uma ressonância, né? Eu não tenho uma estabilização de anel. Aí não é um anel, tá? Como a gente vê nos aromáticos. Então, para eu adicionar esses hidrogênios, né? Obviamente que nessa adição eu preciso de calor, né? Ó, e eu preciso de um metal, de preferência um paládio ou platina ou até mesmo prata, né? Para poder quebrar aí essas ligações. Então, vai haver esse processo aqui, ó. Ele vai fazer isso facilmente. Ele quebra essa dupla. Essa dupla, ela vai fazer agora ligações simples, ó. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta, tá, ó. Ela vai fazer isso daqui, ó. Vai abrir a dupla. Quebrei aqui, ó. Abriu a dupla. Agora eu vou ter hidrogênio adicionado, porque são dois, tá vendo, ó? Adicionei 2 hidrogênios. E lembrando que aqui eu já tinha hidrogênio, não já? Porque bem que já tinha isso, né, ó. Né? Ó, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Eu já tinha hidrogênio. Então, tem aqui, ó, hidrogêniozinho aqui e outro aqui. Esses dois foram que eu adicionei, porque eu quebrei a dupla. Ó. A dupla foi quebrada cataliticamente por calor e presença aí desse metal. Isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer com o benzeno. O benzeno tá aqui bonitinho, ó. Tá aqui, ó, bonitinho. As duplas estão se movimentando. Lembra que ele tem as formulazinhas canônicas? Elas se movimentam. Então, elas não estão estáticas, paradinhas, como acontece aqui com o ciclo hexeno, ok? Então, letra A. Deu para entender isso daí, crianças? A estabilidade se dá por esse giro do benzeno. É isso aí, pH. Ele gira, deixa o anel, né, a nuvem eletrônica se movimentando, fazendo com que ali exista a possibilidade de vários elétrons fazendo esse movimento circular, deixando aí a estabilidade nesse composto. Tudo bem? Então, essa reação que eu fiz aqui do ciclo hexeno, essa reação é a reação de adição. Aqui sim, eu estou adicionando. O que é que vai acontecer no nosso amigo benzeno? Vai acontecer uma substituição, é diferente. Tá? É uma substituição. Aqui é adição e aqui é substituição. Não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Vamos para a próxima questão. Ah, eu esqueci de colocar isso daqui, ó. Vocês lembram dessa conformação aqui? Quem é que lembra? Valendo o lanche no seu Sampaio agora. Quem é que lembra que conformação é essa? No benzeno só é possível devido a esse giro? Porque, Marina, veja só. Esse giro é justamente o que vai estabilizar, o que vai fazer com que essa molécula possua esses ângulos aí de 120 graus em cada carbono. É o que nós chamamos de hibridização. É o sp2. Só vai acontecer porque eu tenho orbitais p em cima e embaixo. Tá? Então, quando ele faz esse giro, ele estabiliza a molécula. Ela não precisa de ninguém para se estabilizar nesse processo, porque os elétrons π estão se movimentando. Eles não ficam estáticos. Quando eles são estáticos, eles são passíveis de ataques. Esses ataques são chamados ataques nucleofílicos, instabilizando a molécula. É como se fosse aí um forte, né, onde a Casa da Moeda, onde eu tenho todo o dinheiro aqui do Brasil e tem alguém querendo entrar para poder tirar esse dinheiro. E para isso tem que ter o quê? Um giro, né, a rotação de policiais para poder defender ali toda a sua parte eletrônica. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer sobre esse giro do anel aromático. A estabilização é justamente nisso. É o processo de conjugação, ou resumidamente falando, é a ressonância. Tá? Falou de ressonância, você sabe que tem conjugação. E para ter conjugação, eu preciso ter aí ligações duplas simples, ligações duplas simples para poder movimentar. Se eu tiver só uma dupla e várias simples, eu não faço ressonância. Tá? Tem que ter a sequência, né? Tem que ser conjugado para poder ter esse processo de ressonância. Ok? Vamos lá. Sim, voltando para cá. Essa conformação aqui, ó. Se eu quiser fazer a adição aqui, Marina e meus queridos amigos, se eu quiser fazer a adição, eu vou ter que mudar a estrutura do benzeno. Isso daqui chama-se tensões de Bayer. Quem lembra que eu falei isso daqui? Quem lembra? Tensões de Bayer. Nas tensões de Bayer, quanto mais próximo o ângulo, né? Quanto mais próximo está um ligante do outro, tá aqui, né? O ligantezinho, ó, carbono, hidrogênio, enfim. Quanto mais próximo está um ligante do outro e por eles serem iguais, a tendência é eles ficarem rígidos, né? Porque
Porque eles têm a tendência que é se afastar, né, não? É como se fosse alguém puxando uma corda, né? Tá aqui puxando a corda, puxa outra, ela fica tensionada, ela tem tensão. Então, ali eu consigo quebrar a ligação. Então, para eu poder fazer uma adição no aromático, eu preciso transformar esse aromático. Eu preciso mudar a sua estrutura. Eu tenho duas conformações relacionadas a hexágonos, tá? A estrutura hexagonal. É essa que vocês estão vendo, que é a de cadeira, e tem a de barco. Quem lembra disso? Eu falei isso daí para vocês também, né? As tensões de Bayer. Então, para eu conseguir adicionar, eu tenho que utilizar essa daqui, ó. Que aí, no caso, ela passa a ser a possibilidade, ó. Porque eu mudei, quando eu mudei, abriu 3 possibilidades aqui, ó. Veja que eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, 6 elétrons vão entrar nessa aqui, nessa conformação chamada conformação de cadeira, né? Tem a cadeira e tem a de barco, que é assim, ó. Vou desenhar muito bem, que meu espaço aqui também não tá legal. Mas ela tem isso daqui, ó, né? Onde eu tenho os 6 carbonos, né, ó. E eu consigo fazer aí as adições. Então, só vai ser possível adicionar a esse hexágono justamente que tem ligações duplas alternadas, ou seja, o que fazem ressonância, se eu mudar a sua estrutura e essa relação de tensões de Bayer. Acho que vocês não lembram disso, mas tudo bem, a gente vai falar disso daí especificamente também. Não se preocupem, tá? Não se preocupe que vamos relembrar tudo isso daí, tá bom? Terceira, vamos lá. Crianças, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Hoje vocês estão muito caladinhos, eu estou ficando preocupado com vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando até um pouco rápido, né, pelo nosso tempo, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, nem que escrevam aqui no chat, mas escrevam, tá? Não fique com dúvida, não fique com dúvida. Observe a estrutura do paracimeno. Observe a estrutura do paracimeno. Esse cimeno aqui é um nome que nós usamos usualmente, né? Ele é o usual aqui, né? Aqui nós temos 2 grupos, nós temos o metil e aqui nós temos o isopropil. Né? Eu posso fazer a relação com essas ramificações especificamente, né? Eu posso aí ter uma relação direta. Então, vamos lá. A seguir são indicadas 3 possibilidades de nomenclatura usual para representar o paracimeno. Então, veja. Para isopropil tolueno. Para isopropil tolueno. Posso dizer isso? Para isopropil tolueno? Sim ou não? Alguém fez essa questão? Alguém? Hein, crianças? Eclis, cadê você? Linda Lee, cadê você? A Mariana disse que sim. Mais alguém? Mais alguém? A Mariana está dizendo que está correto. O Pedro também. Maria Rosa, você, Maria Rosa, estava esperando você falar. Então, tá correto. Isopropil, né? Isopropil tolueno. Por que eu estou dizendo que é tolueno e não estou fazendo a relação do metil aqui, professor? Por que o senhor não está fazendo essa relação? Porque nós sabemos que um aromático onde nós temos a presença de um CH3 é justamente o nosso amigo tolueno, não é não? É justamente o nosso amigo tolueno. O que está acontecendo aqui? Está tendo a presença de um outro grupo, né? É justamente o isopropil. Então, aqui é verdadeiro. 2. 1 isopropil, 4-metilbenzeno. 1 isopropil, 4-metilbenzeno. Tá correto dizer isso? Tá, não tá? Tá correto. Sabe por quê? Sabe por que tá correto? Isso daqui eu usava no meu tempo, quando eu tinha cabelo, né? A gente indicava as posições. No caso aqui, quem manda na brincadeira é esse cara aqui, ó. Né? Tá mandando na brincadeira. Aqui, no caso, ele é o indicador. Nós, quando a gente vai fazer as substituições, nós vamos ver que existe substituição relacionada aí aos eletroretiradores, né? Que no caso aqui, ele é um eletroretirador. E o eletroativador, que é os ativadores estão relacionados a ligações duplas. Nesse caso, eu tenho ligações simples. Então, ele é que comanda a entrada. Então, como entrou no para, né? Ó, nós vamos fazer a relação do tolueno sendo o que manda. Mas vocês veem o seguinte, nós começamos a chamar de carbono 1 um isopropil, porque fica mais jogo para a gente transformar esse isopropil aqui com um menor valor, não é isso? Por isso que eu chamo de carbono 1,
pelo fator da indicação aqui da ordem alfabética, não é isso? Ó? Da ordem alfabética, não é? O I, ele está à frente do M, não é? O I está à frente do M, então 1, isopropil, 4, metilbenzeno, porque querendo ou não, nós temos a estrutura do benzeno para poder trabalhar. Então, 1 e 2, nós classificamos como sendo correto. E a terceira aí, deixa eu ver aqui no chat se alguém está me fazendo alguma pergunta. Ninguém. Eita, hoje vocês estão realmente... eu estou ficando com medo de que vocês não queiram mais que eu dê aula de química orgânica para vocês, que vocês se acostumaram com o dos anjos. Perdi. 3, terc-butilbenzeno. Tá correto dizer isso? Terc-butilbenzeno? Não tem butil, né? Maria Rosa está dizendo que não. Mariana também acabou de dizer que não tem butil. Né? Terc-butil. Terc é porque é terciário, né? Então, carbono terciário. Aí, se eu quiser falar bem que isso daqui é um terciário, não. Ah, professor, mas está ligado bem aqui. Não, mas ele é considerado uma ramificação. Então, ele está ligado a esses dois aqui, ó. Aqui é a ramificação, é o IL, né? Isso daqui é essa ligação, o ILzinho que nós completamos, né? Então, não tenho terc, então aqui é falso. Então, vamos para a letra D de danadinhos. Para passar no Enem. Olha aí o pH, relembrando o velho tempo. Então, vamos lá. Quarta, a composição do carvão mineral varia muito, mas uma composição média comum, que é a chamada porcentagem de massa dissoluto para massa de solução, é a seguinte: 80% carbono, 10% materiais diversos, 4% umidade e 5% de material volátil. Por isso, além da energia, o carvão pode ser fonte de vários compostos químicos. De sua fração volátil, pode-se obter hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância desses hidrocarbonetos pode ser avaliada com base no seu consumo anual no mundo, que é de aproximadamente 25 vezes 10 a 6 toneladas. Dessa quantidade, em torno de 20% são obtidos pela conversão de parte da fração volátil do carvão mineral. As fórmulas estruturais de alguns desses hidrocarbonetos aromáticos estão representados. Primeiro, esse izinho aqui é quem? É o benzeno. Ele tá que nem eu, vocês estão olhando para ele, ó. Ele tá triste, tá vendo aqui, ó? Ele tá triste, ó. Olha os olhinhos dele aqui, ó. Olha a boca, tá assim. Dos anjos. Levou a química orgânica. Deveria ter um carbono terciário com 3 ligações ligadas a outro carbono. Para ser o terc, tinha que ter. Então, ele tinha que ter, por exemplo, o pH. Ele tinha que ter isso daqui, ó. A valência livre, tinha que ter esse carbono, aí eu poderia sim dizer isso, ó. Tá vendo? Agora eu poderia dizer que esse carbono aqui era terciário, porque ele estava ligado a esses 3. Entendeu? Aí ficaria o terc-butil, tá? Aí a relação de ter mais um carbono para poder identificar esse carbono terciário. Ok? Mas como aqui não tem, só para te mostrar, eu vou apagar aqui. Vou apagar. Pronto, então nós temos o benzeno. Esse outro aí, esse outro do ladinho, o I2, quem é? O I2 é o nosso amigo tolueno. É o tolueno. E essa galera aqui, todos representam o chileno, não é? Quem lembra? O chileno é quando eu tenho o benzeno ligado a 2 grupos metil, né? Só que eu tenho aqui essa letra A, por exemplo, é o ortoxileno, é chileno com X, tá? Ortoxileno. O outro vai ser o metaxileno. Deixa eu tirar bem que esse mit da frente, pronto. Metaxileno. E o paraxileno, não é? Um é o orto, o outro é o meta, o outro é o para. Professor, quando é que eu tenho que utilizar esse orto, meta e para? O senhor falou, mas eu esqueci. Quando o aromático, quando o anel aromático, o benzeno especificamente, quando ele for dissubstituído, quando ele tiver 2 substituições. Porque, para quem não sabe, o benzeno ele tem hidrogênios. E eu mostrei para vocês que ele é muito reativo, então ele não consegue fazer adição facilmente. Tem que mudar a sua estrutura. Então, tem o hidrogênio aqui, aqui, aqui e aqui. Né, ó. Então, eu posso tirar um desses hidrogênios, ele pode ser substituído. Então, pode ter 2 substituições. Se tiver 2 substituições em relação aos hidrogênios, aí vocês são obrigados a colocar orto, meta e para. Tá? Se você tiver
é a dissubstituição, ok? Então, vamos lá para a resposta. Nomenclatura usual para substâncias formadas pelos componentes representados pelas fórmulas I, 2I e 3I são respectivamente. Respectivamente, é do 1 ao 3, né? Então, é o benzeno. Então, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Não, aqui ainda vai, né? Mas tem fenol. Não temos fenol, né? O que vem a ser o cressol? O cressol é a presença de 2 grupos hidroxila, né? Presença de 2 grupos hidroxila. Benzina é porque nós temos o grupo amina, né? Benzina temos o grupo amina, tolueno temos, antraceno não temos, só nos restou a letra E, que é o benzeno, que é o tolueno e que é o xileno, que nós vimos que o xileno aí é orto, meta e para, né? Orto, meta e para, então, letra E. Tudo bem? Fenol, hidroxila, cressol, 2. Isso, que é um chamado polifenol, né? A Marina botou 1, 2, 3, 4, tá correto, Marina. Maria Rosa também, né? Então, vocês têm que fazer essa relação de carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 3, carbono 1, carbono 4. Lembrando que é para os dois lados. Posso fazer essa relação para os dois lados, né? Não tem problema nenhum. Ok? O que é antraceno? Antraceno é esse cara aqui, pH, ó. Deixa eu voltar ele aqui, ó. Cadê? O antraceno, ele parece com fenatreno, mas ele tem o carbono aqui. Não, eu não tenho antraceno ali, eu vou desenhar aqui, ó. O antraceno é esse daqui, ó. Eu vou ter um anel aromático assim, ó, linearmente, né, ó. Tem aqui no meio. E tem outro aqui, ó. Então, eu vou ter dupla aqui. Aqui. E aqui. Eu não coloco aqui, tá, Marina? Ó, não vou colocar no meio, que aqui já indica essa representação, tá? Então, vai fugir aí o que nós falamos da regra do octeto. Então, meu amigo pH aqui é o antraceno. Lembrando que se eu quisesse contar os carbonos, seria assim, ó. Carbono 1 para substituição, tá? 2, 3, 4. Não vem para cá, ó. 5, 6, 7, 8. O 9 vem bem aqui embaixo e o 10 lá em cima. É estranho, mas é assim que tem que contar. Tá? Esses carbonos do centro eu não vou fazer substituição. Não dá para eu fazer substituição, até porque não tem ninguém para substituir. Agora, se eu vou para a forma molecular, eu tenho que contar todo mundo, inclusive esses que eu não contei, ó. Forma molecular é uma coisa. A parte de substituição é outra. Tranquilo? Não conta os do meio. É isso aí, Maria Rosa. Não conta. Vamos para esse daqui. Escreva as fórmulas estruturais planas dos seguintes compostos. 1, 3, 5, trimetilbenzeno. Então, beleza. A letra A é mais simples do que se imagina, né? Ó, vamos fazer aqui o benzeno. Vou colocar já a bolinha aqui. Eu não gosto muito, não, porque eu acho muito antigo. Colocar a bolinha aqui. É do tempo do Kekulé. Vamos colocar as alternadas mesmo. Então, faço isso, né? E vou colocar aqui no carbono 1 metil. No carbono 3, um outro metil. E no carbono 5, um outro metil, né? Então, 1,3,5 trimetil. 1,3,5 trimetil. Na letra B, para-dietilbenzeno. Então, se é um para-dietilbenzeno, também é muito fácil. Você vai fazer isso. Você vai colocar aqui as alternadas, ficou... Agora tá sorrindo, tá vendo aí, PH? Tá sorrindo assim, né? Então, vou colocar bem aqui o metil. É um para, então tem que ser assim, né? CH2, CH3. Cuidado, viu, ó? Cuidado com isso daqui, ó. Ei, cuidado com isso daqui, tá? Acabei de falar disso, C2H5. C2H5 é o próprio etil. Eu somei todo mundo, peguei 2 carbonos e 5 hidrogênios. Então, C2H5 é o etil. Cuidado, viu? O Enem gosta de fazer essas coisas. A gente fica sem saber o que é isso. Meu Deus, o que é isso? O que seria isso? Do mesmo jeito que eles colocam o benzeno. Por exemplo, quando ele quer colocar uma cadeia qualquer aqui, né, ó. Ele vai colocar assim, ó. C6H6. Colocou lá C6H6. O que é C6H6? É o próprio benzeno. Só que, como é uma cadeia relacionada à ramificação, ele passa a ser uma ramificação. Gente, eu vou parar aqui, tá? Vou parar aqui, acabou a aula.
vou deixar vocês respirarem, eu acredito que vocês devem estar realmente muito estressados. Isso é natural. Não condeno ninguém por isso, é natural. Tá? E a gente vai se encontrar mais tarde. Vou parar aqui a gravação. Mais tarde eu volto para a gente falar de funções oxigenadas. Tranquilo? O Saulo, não. Oh, não, como é aquela música?